Inglaterra, começo da década de 2020. Dentro de uma câmara de laboratório com o ar controlado até o último grau, uma pesquisadora chamada Tina Lazizi está fazendo uma coisa que parece brincadeira. Ela pega um manequim em forma de gente, apelidado de Newton, um boneco que normalmente serve para testar roupa, e começa a encaixar perucas nele. Só que não é peruca qualquer. É cabelo humano de verdade, do mais liso e escorrido até o mais crespo e enroladinho. O Newton fica ligado na tomada, esquentando por dentro até a superfície bater 35 graus, mais ou menos a temperatura da sua pele agora. Um vento controlado sopra em volta, e aí ela acende umas lâmpadas fortes bem em cima da cabeça do boneco para imitar o sol batendo a pino, igual ao sol do meio-dia na linha do Equador. O que ela quer medir é uma coisa só: quanto desse sol consegue atravessar cada tipo de cabelo e cozinhar o couro cabeludo por baixo. Testa a cabeça pelada, testa com cabelo liso, com meio cacheado e com bem crespo, e compara. O resultado é limpo e é surpreendente. Todo o cabelo protege, mas o crespo foi disparado, o que mais barrou o calor do sol antes de chegar na cabeça. E fez isso gastando o mínimo de suor, quer dizer o mínimo de água, para manter tudo fresco por baixo. Repara no que acabou de acontecer ali. Um boneco de testar roupa, de peruca, resolveu um mistério de milhões de anos sobre o seu próprio corpo. Porque o cabelo que nasce na sua cabeça, liso, ondulado ou crespo, não é só questão de beleza nem de sorte. Ele é uma pista de onde os seus antepassados sobreviveram e do sol que eles apanharam. Por que os humanos têm tipos de cabelo tão diferentes? O liso, o ondulado e o crespo, é isso que você vai entender agora. Antes de seguir, confere se você já está inscrito nesse canal. Garanto que vai gostar dos conteúdos. E se fizer sentido, deixa um like e um comentário aqui no vídeo. Agora volta comigo para o começo de tudo, que é bem antes de existir cabelo diferente. Para entender o cabelo, primeiro você precisa encarar uma esquisitice sua que quase ninguém para pensar. De todos os macacões grandes, gorila, chimpanzé, orangotango, só um ficou pelado, é você. O resto é coberto de pelo da cabeça ao pé, e a gente perdeu quase tudo. Sobrou pelo ralo no corpo e um tufo grosso justamente em cima, na cabeça. Por que largar o casaco inteiro e guardar só o gorro? Isso começa com um ancestral nosso, o Homo erectus, que já andava e corria feito a gente. A aposta mais forte da ciência é que a gente perdeu o pelo para não superaquecer. Imagina caçar no sol da savana perseguindo um bicho por horas até ele cair de cansaço. Pelo grosso ali vira uma roubada, cozinha você por dentro. Então a seleção foi premiando quem tinha menos pelo e mais glândula de suor, até sobrar essa pele que transpira litros que você tem hoje. E dá para botar data mais ou menos nisso, mesmo sem nenhum pelo antigo ter virado fóssil. Um gene ligado à cor escura da pele, o MC1R, aponta que a gente já andava de pele nua por volta de 1.200.000 anos atrás. Escura porque sem pelo, o corpo precisou de melanina contra o sol. E tem até a conta do piolho, o piolho de roupa, que só existe se existe roupa, se separou do piolho de cabeça faz uns 70.000 anos, sinal de que a gente andou pelado um tempão antes de inventar a primeira roupa. Mas fica a pergunta que interessa. Se perder o pelo foi tão bom, por que a cabeça foi a única parte que segurou o dela? A cabeça segurou o cabelo porque ela é o ponto mais alto do corpo, e onde o sol fica quase em cima o dia inteiro, tipo a África Equatorial, é a cabeça que apanha o sol na veia. E logo embaixo dela mora o órgão mais precioso e mais delicado que você carrega, o cérebro. Volta para o Newton. Foi isso que o experimento mostrou. Uma camada de cabelo funciona como guarda-sol embutido, barrando o calor antes de chegar no miolo. E o crespo é o melhor guarda-sol de todos, porque aquela malha de cachos apertados prende o sol numa barreira cheia de ar e ainda deixa o vento correr por baixo. Junta isso com o que estava rolando ao mesmo tempo. O cérebro dos nossos ancestrais estava inchando. O Homo erectus tinha cérebro menor, e lá por 1 milhão de anos atrás a gente já estava mais ou menos no tamanho de hoje. Cérebro grande esquenta e não pode fritar. Então o crespo entra como o ar-condicionado passivo que o suor sozinho não dava conta. Como uma das cientistas resumiu,
Ficar de pé foi a preparação e o cérebro grande foi o prêmio. E aqui vem a virada que quase ninguém sabe. Se o crespo é a melhor proteção no sol da África, e é lá que a nossa espécie nasceu, então o cabelo dos primeiros Homo sapiens era, com toda a probabilidade, bem crespo. O liso é que é o novato. Agora seja honesto comigo, cabelo não vira pedra. Ninguém nunca achou o cabelo de um humano de 300 mil anos para tirar foto. Isso é dedução? Juntando a física do calor com o DNA de quem vive hoje? Não é retrato, mas é a melhor resposta que existe. E ela já vira o jogo, porque o crespo não é exceção. O crespo é a raiz. Se o crespo é a raiz, em algum momento surgiu o liso. E a primeira grande história de cabelo liso vem do leste da Ásia, de um gene só. O nome dele é EDAR. Faz uns 30 mil anos, no meio da China, apareceu num ser humano uma versão alterada desse gene, e ela foi um sucesso absurdo. Hoje está na cabeça da maioria esmagadora dos povos do leste asiático e dos povos indígenas das Américas, e é quase inexistente na Europa e na África. Nas varreduras do genoma, ela é uma das marcas mais fortes de seleção natural que existem, sinal de que deu alguma vantagem grande. E o doido é o tanto de coisa que esse gene mexe de uma vez. Ele não deixa o cabelo só mais liso, deixa mais grosso também. De quebra, aumenta o número de glândulas de suor, muda o formato dos dentes da frente, que ficam tipo uma pazinha, e ainda altera as glândulas que produzem leite. Um gene, um monte de efeito espalhado pelo corpo. Como é que a ciência tem tanta certeza? Fizeram uma parada de laboratório que parece ficção. Pegaram a versão asiática do gene e enfiaram num camundongo. E o bicho nasceu com o pacote inteiro, pelo mais grosso, mais glândula de suor, as glândulas de leite modificadas, um rato com cabelo de gente do leste asiático escrito no DNA. Aí sobra a pergunta mais interessante: se esse gene faz tanta coisa, qual delas foi a que realmente fez ele se espalhar? E aqui fica bom, porque a resposta honesta é que ninguém sabe direito. A primeira ideia parecia óbvia, mas glândula de suor refresca, então o gene deve ter pegado num clima quente e úmido. Só que quando os cientistas olharam onde e quando essa versão explodiu de vez, bateu numa contradição. Ela se espalhou com força na última era do gelo, numa região chamada Beríndia, aquela ponte de terra que ligava a Ásia ao Alasca antes do mar subir. Frio de rachar e seco, o exato oposto de onde a explicação do suor faria sentido. Então surgiu outra hipótese, mais bonita. Lembra que o mesmo gene mexe nas glândulas de leite? A versão alterada dá mais ramificação nelas, tipo mais canos pro leite passar. Num lugar gelado e com pouco sol, onde faltava vitamina D, uma mãe que empurrasse mais gordura e mais nutriente pro bebê pelo leite tinha filho mais forte, que sobrevivia mais. Nessa ideia, o cabelo liso e grosso pegou carona numa vantagem que não tinha nada a ver com cabelo, e sim com amamentar no frio. Qual das duas está certa? Talvez as duas um pouco, talvez nenhuma inteira. Isso ainda é briga aberta na ciência. Dá para cravar o efeito, não o motivo. O leste asiático ficou com aquele cabelo liso e grosso, vindo de um acidente genético que trouxe junto meia dúzia de outras mudanças. Do outro lado do mundo, na Europa, o cabelo também ia mudar, só que por um caminho completamente diferente. Na Europa, o cabelo mais liso veio de outro gene, chamado tricoialina, que a ciência escreve como TCHH. Em 2009, um grupo estudou quase 5.000 pessoas de origem europeia na Austrália e achou o padrão. Bastava uma trocinha numa única letra do DNA desse gene para empurrar o cabelo para o lado do liso. Quem tinha a troca tendia a ter cabelo mais escorrido, e ela é mais comum quanto mais para o norte da Europa você vai. Agora presta atenção no que isso significa junto com a história asiática. São dois genes totalmente diferentes. O EDAR na Ásia e o TCHH na Europa, que a natureza usou para chegar mais ou menos no mesmo lugar. Cabelo mais liso é a mesma solução inventada duas vezes, cada uma do seu jeito, em cantos opostos do planeta. Igualzinho já tinha rolado com a cor da pele, que clareou na Europa e na Ásia por genes distintos. A evolução não copia a lição do vizinho. Ela refaz a conta do zero e às vezes cai no mesmo número. E olha que nem na Europa o liso ganhou de goleada.
Entre as pessoas de origem europeia, mais ou menos 45 em cada 100 têm cabelo liso, uns 40 têm ondulado e uns 15 ainda têm cacheado. O cacho nunca sumiu, só ficou mais raro conforme o gene do liso se espalhava. Mas por que raios um cabelo enrola e o outro não? O que faz um fio nascer torto e o outro nascer reto? A resposta está na fábrica do cabelo, embaixo da pele, na raiz. Cada fio sai de um buraquinho chamado folículo, e o formato dele decide quase tudo. Folículo reto e redondo cospe um fio de seção redonda, que cresce esticado, cabelo liso. Folículo torto e achatado cospe um fio mais oval, meio de fita, e fio de fita se curva sozinho enquanto cresce, cabelo cacheado. O cacho não é decidido na ponta, ele já sai programado lá do fundo da raiz, e tem uma engenharia fina segurando esse formato. Enquanto o fio é fabricado, umas proteínas funcionam tipo argamassa, endurecendo a estrutura em volta e prendendo o fio no lugar. Aquele gene europeu, o TCHH, é justamente uma dessas proteínas de argamassa. Quando ela é aplicada torta, de um lado mais que do outro, o fio endurece encurvado e nasce o cacho. Quando é aplicada parelha, o fio endurece reto. É quase concreto secando dentro de uma forma entortada, fio entortado, some tudo na cabeça. Cabelo não é uma coisa só que vem em versões, é o resultado de um formato de cano e de um jeito de a argamassa secar. Por isso não adianta procurar o gene do cabelo cacheado no singular, como se fosse um interruptor de liga e desliga. Não existe. O que existe é um monte de gene mexendo um tiquinho cada. E é aí que entra o país que talvez seja o melhor laboratório vivo disso no mundo inteiro, o Brasil. O Brasil é um dos povos mais misturados que existem. Europeu, indígena e africano no mesmo caldeirão, às vezes na mesma família. E cabelo é poligênico, controlado por vários genes ao mesmo tempo. Num estudo grande com mais de 6.000 latino-americanos de ascendência misturada, os cientistas flagraram um monte desses genes agindo juntos. O EDAR, que veio pelo lado indígena, o TCHH, que veio pelo lado europeu, e outros mais, cada um dando um empurrãozinho para o liso ou para o cacho. Agora imagina esses genes se embaralhando numa família brasileira. Um irmão tira a combinação que puxa para o liso, o outro tira a que puxa para o crespo, o terceiro fica no ondulado no meio do caminho. Mesmos pais, mesma casa, 3 cabelos completamente diferentes. Você provavelmente conhece uma família assim, talvez seja a sua. Não é bagunça, é matemática de genética. Cada filho sorteia um punhado diferente de peças do mesmo baralho embaralhado. E os cientistas repararam uma coisa nessas regiões do DNA que mexem no cabelo. Elas carregam sinal de seleção, marca de que o formato do cabelo foi mesmo empurrado para um lado ou para o outro ao longo do tempo, não foi só sorteio à toa. Ou seja, o cabelo liso é uma seleção recente na família humana, coisa de ontem perto dos 300 mil anos da nossa espécie. E é justamente essa mistura toda que derruba uma das ideias mais feias que já grudaram no cabelo. A de que dá para usar ele para separar gente em categoria. Na África do Sul do Apartheid, o governo dividia as pessoas em raças na marra, e isso decidia onde você morava, com quem podia casar, que escola frequentava. Como a cor da pele nem sempre entregava, os funcionários apelavam para testes toscos. Um ficou famoso, o teste do lápis. Enfiavam um lápis no cabelo da pessoa e mandavam sacudir a cabeça. Se o lápis caía, o cabelo era liso o bastante para a pessoa passar de um lado. Se grudava no cacho, ela ia para outra categoria com menos direito. Um funcionário, um lápis, e a vida de alguém decidida ali. Teve o caso de uma menina chamada Sandra Lang, nascida em 1955, filha de pais brancos, com gerações de ancestrais tidos como brancos. Só que a Sandra nasceu de pele mais escura e cabelo bem cacheado. Por causa da aparência, o Estado reclassificou ela como não branca, e com 10 anos ela foi expulsa da escola de brancos e levada para casa escoltada pela polícia. Os pais eram brancos no papel e no espelho, mas o corpo dela carregava um cacho vindo de uma ancestralidade distante que ninguém queria admitir. E é exatamente aí que a ciência do cabelo desmonta a maldade. O cabelo é poligênico e vem num degradê contínuo, não em caixinha.
A maior variedade de cabelo do planeta inteiro está dentro da África. Então volta comigo para aquele laboratório na Inglaterra, para o Newton, o manequim de peruca com as lâmpadas acesas na cabeça. Aquele experimento meio bobo respondeu à pergunta desse vídeo escrita em calor e suor. A gente tem tipos diferentes de cabelo, porque o cabelo original, lá na África de Sol, a pino, era crespo, o melhor guarda-sol que existia para proteger um cérebro que não parava de crescer, gastando o mínimo de água. Foi o cacho que ajudou a segurar a fritura, enquanto a nossa cabeça inflava. E aí a humanidade se espalhou para onde o sol é fraco, e a pressão que segurava o cacho apertado foi afrouxando. Cada povo, do seu jeito e pelo seu gene, foi parando num cabelo mais liso ou mais ondulado. O leste asiático pelo EDAR, a Europa pelo TCHH, tudo temperado com migração, mistura e uma boa dose de acaso. Nenhum desses cabelos é degrau acima ou abaixo do outro. O seu cabelo, qualquer que seja ele, é um bilhete escrito na sua cabeça, contando de que parte do mundo os seus antepassados vieram e com quem eles se cruzaram no caminho. É endereço, não é posto. E se uma coisa é tão sua, tão de nascença quanto a curvatura do seu cabelo, no fundo é só um recado antigo sobre o sol que a sua família apanhou muito antes de você existir, o que mais no seu corpo, que você jura que é só seu, é na verdade história pura que você carrega sem saber? Pensa nisso, inscreve nesse canal e vamos conhecer mais das origens da vida e dos hábitos normais ou não que temos.